A paz, meus queridos e amados irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações hoje. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, assine aí a notificação. Também não deixe de dar aquele like para que essa mensagem possa chegar e ir a muitos outros corações. Vamos para a palavra? Quero ler um livro da palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 e 2, que nos diz: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Quando nós lemos a história deste grande homem de Deus, Ezequiel, como todos nós sabemos a história, ele era filho de um sacerdote. Ele foi impedido de exercer sua função de sacerdote porque a nação de Israel foi levada cativo pelo rei da Babilônia para Babilônia. Entre eles estava esse homem chamado Ezequiel. Ezequiel, a Bíblia nos diz que certo dia ele estava no rio Quebar, ele estava olhando para o céu, de repente ele viu a glória de Deus, ele viu quatro seres angelicais, que depois a Bíblia nos fala que são querubins. Esses seres, sobre os querubins havia um firmamento, e sobre aquele firmamento Deus estava assentado, e Deus chamou Ezequiel para ser profeta. E uma das suas mensagens que Deus deu a Ezequiel foi: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Quando a Bíblia fala sobre o fim, muitas pessoas ficam com medo, desesperados e angustiados, mas a mensagem do fim não tem esse objetivo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos o começo das coisas. No livro de Gênesis nós vemos o começo do universo, o começo da terra, o primeiro homem, nós vemos o primeiro pecado, o primeiro homicida, a primeira nação escolhida para adorar o Senhor, o primeiro povo, o primeiro homem que foi fazer adoração pública. O livro de Gênesis é o livro do começo. O livro de Apocalipse nos mostra o fim das coisas. E muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, mas na realidade não é para nós ficarmos com medo do Apocalipse, porque ali nada mais é do que uma mensagem de esperança para aqueles que estão firmes em Deus. Mas o que é a doutrina do fim? A mensagem do fim nada mais é do que uma mensagem de esperança. Por quê? Quando a Bíblia fala de fim, ela está referindo-se a quatro fins que irá acontecer aqui nessa terra. Primeiro, o fim do sofrimento do justo. Quando a Bíblia fala sobre o fim, está falando sobre o fim do sofrimento do justo. Apocalipse nos diz que brevemente o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus está contando as nossas lágrimas. A Bíblia diz que Deus está permitindo que nós passamos por momentos difíceis, por intempéries, lutas, provações e desertos, mas brevemente Ele enxugará os nossos olhos. Essa é uma mensagem de esperança. Quando a Bíblia fala sobre o fim, está falando sobre o fim da ação do diabo. A Bíblia fala que desde quando o inimigo da nossa alma, ele caiu, quando ele antes era um anjo, um querubim ungido para proteger, quando ele caiu, ele começou a influenciar a humanidade, começou a trazer males, doenças, problemas, dificuldade. Ele incitava o coração de reis, nações para guerras, para muitas outras coisas, mas a Bíblia diz que a mensagem do fim nos fala que Deus colocará um fim, um basta na ação do inimigo e vai amarrar ele e jogá-lo no lago de fogo e enxofre. A mensagem do fim nos fala sobre isso. A mensagem do fim nos fala sobre o fim da ação, o fim da influência do pecado em nossas vidas. A Bíblia diz que o pecado gera dor, gera morte. Muitos males que está acontecendo na terra, as pessoas culpam Deus, diz, mas se Deus é tão bom, por que Ele permite que essas coisas aconteçam em nossas vidas?
A resposta é simples, é por causa do pecado. Mas está chegando o tempo em que Deus vai aniquilar o pecado, que o efeito do pecado vai tornar-se nulo em nossas vidas. Brevemente o Senhor vai apagar o efeito do pecado em nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre o fim, ela fala sobre o fim da paciência de Deus sobre os ímpios. Muitas pessoas estão vivendo achando que Deus não vai cobrar suas obras. A Bíblia diz que todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo. O fim da paciência de Deus está para chegar. A Bíblia diz que a ira de Deus está sendo derramada sobre um pote, sobre uma taça, e ela está sendo enchendo cada dia mais. A Bíblia diz que você e eu não podemos aumentar isso, porque brevemente a ira de Deus vai ser exposta. A paciência dele vai acabar. Deixa eu dizer que a paciência de Deus não acabe com você, que você venha viver uma vida de santidade. A mensagem do fim não é uma mensagem de medo. A mensagem do fim não é uma mensagem de desespero. A doutrina do fim é para falar para os filhos de Deus que brevemente Ele vai enxugar os nossos olhos, que brevemente estaremos com Ele na glória adorando o seu nome. A Bíblia diz por o profeta, o homem de Deus, o evangelista João, que nós não estamos vivendo no último dia, já estamos vivendo a última hora. Brevemente o Senhor aparecerá no céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aqueles escolhidos, aqueles que foram separados, aqueles que viveram em santidade, aqueles que aceitaram o seu Filho, amaram o seu Filho de todo o seu coração, esses terão seus olhos enxugados de toda lágrima. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.